Bem-vindo, caro teleouvinte, para mais uma emissão da Telebomba. Neste, que é o primeiro fim de semana de recolher obrigatório a partir das 13 horas. No dia que o setor da restauração e hotelaria saiu à rua reclamando mais e melhores apoios por parte do Estado. No dia que o pessoal se barricou da parte da manhã nos supermercados e centros comerciais. E, igualmente, no dia em que Portugal registra 6.602 novos casos e 55 mortes por Covid-19. Dias difíceis, caro teleouvinte. O melhor é mesmo se proteger a si e aos seus, porque isto não está de modas. Bom, vamos deixar desgraças de lado, falaremos de outras desgraças durante o episódio de hoje, ou não, mas vamos dar então continuidade às nossas emissões bombásticas que o caro teleouvinte está desejoso de ouvir. Pois bem, hoje iniciaremos um novo tema: triunfo dos Estados e dinâmicas económicas nos séculos XVII e XVIII. Esperamos que seja do seu inteiro agrado, caro teleouvinte. Fique desse lado, que nós ficamos deste, derivado à segurança. Telebomba no ar! Bombemos juntos! A escassez de metais preciosos na Europa, a partir do final do século XVI, levou os Estados europeus, nos séculos XVII e XVIII, a implementarem o mercantilismo. Esta prática económica desenvolveu-se para além de outros países, em França e em Inglaterra. Mediante a intervenção e o dirigismo estatal, procurou desenvolver a produção nacional manufatureira, para obter uma balança comercial favorável com vista à acumulação de riqueza, ouro e prata. O mercantilismo valorizou o comércio colonial, promovendo a criação de companhias comerciais monopolistas e o desenvolvimento da frota mercante. O lucro e a acumulação de capitais, fruto das atividades mercantis e coloniais, possibilitaram a afirmação do capitalismo comercial, o que conduziu a rivalidades entre as principais potências europeias, pela posse de colónias e pelo controlo de rotas transoceânicas. A hegemonia inglesa foi reafirmada com a Revolução Industrial, que ocorreu a partir de meados do século XVIII. Esta possibilitou o surgimento de um novo modelo de produção, assente na utilização da máquina, que permitiu produzir bens a baixo custo e em grandes quantidades. Em Portugal, numa conjuntura de crise comercial, Dom José I ascendeu ao trono e escolheu como ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, que promoveu um conjunto amplo de reformas económicas, sociais e políticas. O Marquês de Pombal, ao serviço do rei, dotou o Estado de uma série de mecanismos de reforço do comércio e do fomento manufatureiro. Em termos sociais, fortaleceu a alta burguesia, renovou a nobreza e, ao mesmo tempo, diminuiu a influência da Igreja na política e na sociedade. Bem-vindo, caro teleouvinte, a mais uma emissão da Telebomba. Para melhor entendermos o tema que estamos a iniciar, vale a pena recordar alguns aspectos fundamentais. O Império Português, no início do século XVII, era constituído por vastos territórios que iam da América do Sul ao Extremo Oriente, dominando as rotas comerciais dos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. Englobava o Brasil, as Ilhas Atlânticas, Madeira e Açores, possessões africanas, Ceuta, Tânger, Cabo Verde, Guiné, São Tomé, Angola, Moçambique,
territórios no Índico, Ceilão, Hormuz, Goa, Malaca, Damão, Dio e no Pacífico, Timor e Macau. Era um império essencialmente comercial e marítimo. Em meados do século XVI, entre 1545 e 1552, ainda no reinado de Dom João III, o Império Português experimentou uma crise profunda que se prolongou pelo reinado de Dom Sebastião. A vastidão do Império, uma administração ineficaz e corrupta, uma população escassa para ocupar uma enorme extensão de território, a falta crónica de capitais, a diminuição da capacidade das armadas portuguesas para fazer face aos ataques da pirataria e à concorrência estrangeira, o desgaste das frotas e os naufrágios foram fatores que contribuíram para o enfraquecimento do poder português. A concorrência internacional traduziu-se na perda de territórios, quer no norte da África, quer no Oriente, a favor dos holandeses, franceses e ingleses, bem como na perda de rotas comerciais e da exclusividade comercial. Deste modo, o monopólio comercial dos produtos ultramarinos, até então dividido entre os reinos ibéricos, estava ameaçado por estas novas potências, cuja supremacia provocou o declínio do Império Português. Por outro lado, a ascensão destas novas potências comerciais e coloniais, a saber, as Províncias Unidas, a Inglaterra e a França, provocaram rivalidades fortíssimas entre si, uma vez que desejavam participar no comércio colonial e controlar não só produtos, como também rotas e territórios. Desenhava-se assim um novo mapa da influência política e económica nos territórios coloniais, na medida em que as novas potências procuravam, avidamente, beneficiar da riqueza gerada pelos produtos ultramarinos que chegavam à Europa. Neste sentido, desenvolveram instrumentos financeiros e comerciais lucrativos e políticas mais eficazes que possibilitaram a sua supremacia. Em Portugal, depois da restauração da independência em 1640 até ao reinado de Dom João V, o Império Colonial conheceu um novo dinamismo. Com a recuperação de territórios que haviam sido perdidos para os holandeses, sobretudo em África, Angola e Moçambique, e no Brasil. Na verdade, o Brasil distinguia-se como território colonial cobiçado, uma vez que a economia açucareira, complementada pelo tabaco, pela criação de gado e depois com a descoberta do ouro no final do século XVII, fez dele o centro dinâmico do Império Português, em articulação com o comércio na costa africana, na Guiné e em Angola. Desta forma, a concorrência internacional e o domínio de áreas económicas ultramarinas exigiram uma ação por parte dos Estados, tendo em vista a proteção do respectivo comércio e dos seus interesses. Foi neste contexto que se adotaram medidas destinadas a proteger as economias nacionais e, simultaneamente, a engrandecer e a enriquecer os Estados. É neste contexto que vamos ver aplicada uma nova doutrina económica, o mercantilismo. A partir do final do século XVI e, sobretudo, durante o século XVII, viveu-se na Europa uma carência de moeda, em parte fruto da diminuição das remessas de metal precioso, em especial da prata, da América Espanhola e ainda da redução da sua produção nas minas europeias. Assim, os diversos países da Europa sentiram a necessidade de reforçar o seu poder económico e o seu tesouro, pelo que a rivalidade entre os Estados
aumentou, devido à procura do controlo da circulação de metais preciosos indispensáveis à cunhagem de moeda. Assim, beneficiando de apoio e privilégios concedidos pelo Estado para fazer face à concorrência estrangeira, esses países europeus procuravam aceder a novas rotas e mercados livres, de forma a aumentar os seus lucros e a diminuir a dependência do exterior para afirmar a economia nacional. Destacou-se neste contexto, e como já referimos em emissões anteriores, a ascensão da República das Províncias Unidas, grande potência marítima, cujo domínio do comércio internacional conduziu a rivalidades entre os diferentes países, nomeadamente com a Inglaterra e a França. Estes países procuravam sobrepor-se ao domínio económico, comercial e financeiro das Províncias Unidas, detentoras da supremacia marítima entre 1588 e 1650. Foi nesta conjuntura de dificuldades e de procura de afirmação dos Estados europeus que se afirmou o mercantilismo, uma prática económica que visava fortalecer os Estados no panorama internacional, contribuindo para o engrandecimento dos monarcas e do Estado, assegurando simultaneamente a riqueza ao país. O mercantilismo não se constituiu como uma doutrina económica estruturada, pois decorreu de ideias preconizadas por homens laicos, sobretudo conselheiros dos reis, na Europa continental, ou por comerciantes em Inglaterra, que pretendiam fazer face às circunstâncias económicas e financeiras dos seus países, confrontados com as dificuldades que já referimos, e ainda com crises de subsistência que, como já foi abordado, marcaram o século XVII. As ideias mercantilistas implementadas nos Estados europeus centralizados e unificados tiveram maior expressão em França com Jean-Baptiste Colbert e em Inglaterra com Oliver Cromwell. Em todos os Estados mercantilistas, a atividade da marinha mercante e de guerra completava a estratégia desta política e, por isso, os governantes apoiaram a construção e o reforço das suas frotas. As grandes companhias de navegação deviam trazer ao reino, à metrópole, os produtos exóticos coloniais e, se possível, os metais preciosos, muitas vezes através do recurso à guerra e à pirataria. O mercantilismo defendia a ideia de que a riqueza do país assentava na acumulação de metais preciosos. Considerava que cada país devia ser autossuficiente, favorecendo a sua produção interna. Para tal, era necessário a adoção de medidas que evitassem a fuga de metais preciosos para o estrangeiro. Por isso, a economia nacional devia fazer face à concorrência estrangeira através da prática do protecionismo. Com vista a alcançar a riqueza do Estado e a enfraquecer os seus rivais, os governantes defenderam medidas económicas que incentivavam e protegeram a expansão comercial para novos mercados, sobretudo coloniais, e uma relação mais direta entre a metrópole e as colónias, através de monopólios comerciais concedidos pelo Estado. Apostavam também na produção interna de bens para diminuir as importações, incentivando as exportações, sobretudo de produtos manufaturados, para assim garantir o fortalecimento das economias nacionais. Para que estes objetivos de reforço da economia nacional e de acumulação de metais preciosos fossem conseguidos, havia que manter uma balança comercial favorável, ou seja, que as exportações fossem superiores às importações. Assim, os Estados adotaram, no essencial, com maior ou menor peso, algumas das seguintes medidas:
como a aplicação de taxas alfandegárias sobre as importações, a diminuição dos impostos sobre as exportações, a diminuição da importação de produtos concorrentes e o apoio do Estado ao desenvolvimento da produção manufatureira. E a propósito da produção manufatureira, o telespectador telebombástico estará neste momento a perguntar-se o que é produção manufatureira ou manufatura. Manufatura refere-se a um sistema de produção manual, em série, difundido na Europa pré-industrial entre os séculos XVI e XVIII, que contempla a concentração de trabalhadores e a divisão do trabalho. Apesar dos princípios comuns da política mercantilista adotada pelos vários Estados europeus, podemos destacar algumas características específicas em cada país, tomando como exemplos o caso francês e o caso inglês. O mercantilismo francês foi a expressão económica do absolutismo régio em França. Voltado essencialmente para o desenvolvimento manufatureiro, foi denominado de colbertismo devido à ação desempenhada por Jean-Baptiste Colbert, ministro de Luís XIV entre 1665 e 1683. No entender de Colbert, tal como para todos os mercantilistas, a riqueza do Estado e do rei residia na quantidade de metais preciosos acumulados, o que, devido à sua falta generalizada, obrigava à diminuição das importações e ao aumento das exportações, a fim de evitar a saída de moeda e aumentar a entrada do cobiçado ouro e prata. Neste sentido, promoveu o desenvolvimento das manufaturas mediante o incentivo régio e a concessão de privilégios. As manufaturas podiam constituir-se exclusivamente com capitais régios ou através da concessão de empréstimos e subvenções a particulares, pelo que estavam autorizadas a usar as armas do rei, as manufaturas reais. Eram regulamentadas e fiscalizadas por inspetores que vigiavam o cumprimento dos regulamentos e a qualidade dos produtos fabricados. O colbertismo distinguiu-se pelo dirigismo económico, ao regulamentar de forma muito rigorosa as várias atividades, sobretudo a partir de 1665, a quando da criação do Conselho do Comércio. O surto manufatureiro, promovido por Colbert, destinava-se ao desenvolvimento da produção nacional, de modo a evitar as importações e a criar produtos de qualidade, que se afirmassem nos mercados internacionais para arrecadar a maior quantidade de metal precioso possível. Para garantir o desenvolvimento das manufaturas, Colbert não só incentivou a vinda de mão de obra estrangeira especializada, necessária para formar artesãos qualificados, como impediu a saída de técnicos do reino. Implementou medidas fiscais e aduaneiras para as mercadorias que se destinavam às manufaturas nacionais, enquanto os produtos importados eram alvo de taxas mais elevadas, com o intuito de diminuir a sua importação. Os bens manufaturados no reino eram fiscalmente protegidos com a aplicação de impostos mais favoráveis para estimular a sua exportação. A política protecionista e dirigista de Colbert pretendeu responder à crise vivida pela indústria têxtil francesa no século XVII, tendo-se desenvolvido igualmente várias indústrias de luxo, tão ao gosto da corte de Luís XIV. Para além dos têxteis, Colbert promoveu a metalurgia e atividades ligadas à construção naval, bem como manufaturas de vidro, de espelhos, de seda, de rendas e ainda de açúcar e muitos outros. O colbertismo teve também como princípio a defesa do comércio ultramarino através da criação de companhias comerciais que visavam, com o apoio do rei, garantir o domínio do comércio e da navegação.
No ano de 1664 foram instituídas a Companhia Francesa das Índias Orientais e a Companhia Francesa das Índias Ocidentais, destinadas respectivamente ao comércio do Índico e das especiarias e ao comércio do açúcar nas Antilhas. Em 1669 foi a vez da criação da Companhia do Norte para o comércio com o Báltico e em 1670 a da Companhia do Levante para o comércio com o Mediterrâneo Oriental. A sua ação para elevar a França à potência marítima dirigiu-se também para a marinha mercantil e de guerra, desenvolvendo medidas para estimular a construção naval. O mapa que estamos a ver refere-se ao Império Colonial Francês nos séculos XVII e XVIII e as principais rotas do comércio colonial. O Império Colonial Francês abrangia feitorias no litoral africano, no comércio de escravos entre a África e a América. Mantinha alguns núcleos de povoamento no litoral da América do Norte, nomeadamente a Nova França e na Guiana. Estabelecia relações comerciais com o norte da Europa. Estava presente em Madagascar e na Índia. E todos estes núcleos de comércio eram controlados por companhias comerciais. A agricultura foi o setor mais frágil da economia neste período, acometida por más colheitas e crises de subsistência, sobretudo entre 1661 e 1663. As enormes despesas ligadas às guerras do reinado de Luís XIV, bem como a construção de Versalhes, puseram em causa o equilíbrio financeiro. Além do mais, a conjuntura externa do comércio internacional e colonial, em que a Inglaterra e a Holanda eram concorrentes de peso, com produtos de qualidade, com frotas poderosas no Báltico, no Mar do Norte e no Índico, na posse de recursos financeiros modernos e com uma estrutura social e política mais dinâmica e livre, comprometeram o êxito da política colbertista. Quanto ao caso da Inglaterra, o mercantilismo inglês assumiu um caráter predominantemente comercial e marítimo, sendo o comércio uma atividade socialmente valorizada e fator de promoção social. O domínio comercial foi conseguido mediante a criação de companhias comerciais, entre as quais se destacou a Companhia Inglesa das Índias Orientais no ano de 1600, mediante alvará régio de Isabel I, com o objetivo de explorar o comércio no Oriente, no Sudeste Asiático e na Índia. Esta companhia foi estabelecida para assegurar o comércio das especiarias da Índia Oriental, que era assegurado em regime de monopólio por Portugal e Espanha, até à derrota da invencível armada de Filipe II em 1588, frente à armada inglesa. Este monopólio era contestado por franceses e holandeses que defendiam a doutrina do mare liberum, como já referimos em emissões anteriores. Certo foi que, a partir de então, os ingleses procuraram instalar-se no Oriente em confronto com os portugueses, os franceses e os holandeses. A importância do domínio do comércio ultramarino neste contexto política, económica, mercantilista levou a Inglaterra a fortalecer a sua economia mediante o crescimento das suas exportações, através da conquista de novos mercados, não só na Europa, mas também no Novo Mundo e no Oriente. Na verdade, com o intuito de fazer face ao domínio económico e comercial holandês, a Inglaterra desenvolveu um sistema comercial assente em medidas protecionistas que regulamentavam o transporte de mercadorias para os portos ingleses e para as colónias da Inglaterra. Foi neste sentido que foram promulgados diversos
atos de navegação a partir de 1651, sob o governo de Oliver Cromwell. Como forma de proteger os comerciantes e desenvolver a frota marítima inglesa, os atos de navegação, que eram um conjunto de leis, determinavam, por um lado, que as mercadorias de origens estrangeiras tinham de chegar nos navios do lugar de origem e não por intermédio do entreposto holandês. E, por outro lado, que os produtos oriundos da Ásia, da África e da América apenas podiam ser transportados para a Inglaterra ou para as colónias inglesas em barcos ingleses ou das suas colónias. Em 1660 e 1664, os atos de navegação foram reforçados com novas cláusulas que estipulavam os produtos que tinham de ser obrigatoriamente transportados pelos barcos ingleses para a Inglaterra ou para as suas colónias, como o açúcar, o tabaco, o indigo, uma substância corante de cor azul, e mais tarde o melaço e o arroz. E ainda que os produtos europeus só podiam seguir para as colónias via Inglaterra. As medidas adotadas pelos atos de navegação contribuíram para o desenvolvimento da frota inglesa e tinham um alvo claro: enfraquecer o comércio holandês e o poder da sua frota, pois os holandeses eram os principais intermediários do comércio internacional. Em todos os estados mercantilistas, organizou-se o comércio externo mediante a constituição de companhias monopolistas, criadas no caso de França e da Inglaterra por iniciativa régia e no caso da Holanda por particulares com o apoio do Estado, com o fim de realizar comércio numa área determinada, Oriente, Índias Ocidentais, África, em regime de monopólio. As áreas comerciais sofreram alterações, sobretudo a partir do século XVII, pois o domínio detido até ao século XVI por portugueses e Espanha foi disputado pelas novas potências marítimas, o que originou novos impérios coloniais, o holandês, o francês e o inglês. As áreas comerciais coloniais no Oriente, em África e na América foram determinantes no desenvolvimento económico dessas potências europeias, que as exploravam e colonizavam. Assim, nos séculos XVII e XVIII, aos portos de Amsterdão, Londres, Marselha, Bordeaux, Lisboa, chegavam os produtos coloniais. Os escravos, o açúcar, o tabaco, o algodão, as especiarias, os tecidos de seda, as porcelanas, as peles e outros produtos exóticos, para além de metais preciosos. As matérias-primas vindas das colónias eram transformadas nas metrópoles para serem reexportadas para outros países europeus. O comércio atlântico com a América ganhou especial importância. Mas a obtenção dos produtos coloniais por cultivo ou por extração exigia elevados contingentes de mão de obra escrava, sobretudo oriunda da África. O circuito comercial pelo qual se fazia a ligação entre a Europa, a África e a América designava-se de comércio triangular. Esta rota triangular ligava aos portos europeus, de onde saíam os navios carregados de produtos de pouco valor, como álcool ou rum, armas, contaria de vidro, objetos de metal, tecidos, em direção ao litoral africano para fazer o tráfico negreiro. Assim, estes produtos europeus foram trocados por escravos. A constituição de sociedades anónimas e a compra de ações dinamizaram as praças financeiras, nomeadamente as de Amsterdão e Londres, onde circulavam e se negociavam os grandes capitais e mercadorias provenientes da atividade comercial.
Este dinamismo económico assente no comércio conduziu ao aparecimento de uma forma de capitalismo que se afirmou na Europa desde o final do século XV até ao final do século XVIII, o capitalismo comercial. O capitalismo comercial procurava o lucro e a acumulação de capital pelo comércio colonial, tornando-se assim o motor da economia neste período. Exemplo disso foram as companhias holandesas, de que se destaca a Companhia das Índias Orientais, que desenvolveu o comércio com a Ásia de forma muito dinâmica, conseguindo fazer afluir primeiro a Antuérpia e depois a Amsterdão os capitais que tornaram as bolsas destas cidades verdadeiros centros do capitalismo comercial, movimentando avultados capitais e negociando mercadorias de toda a espécie e proveniência com elevados lucros. No final do século XVII, os ingleses substituíram os holandeses no domínio dos mares e dos transportes e passaram a controlar maioritariamente o comércio triangular entre os portos britânicos, a costa africana e a América, entrando também no comércio com o Oriente, recorrendo a uma poderosa frota, à criação de companhias comerciais, aproveitando as facilidades do seu poderio naval e o declínio das antigas potências ibéricas, Portugal e Espanha. O capitalismo comercial constituiu-se como a primeira fase do capitalismo, antecedendo o capitalismo industrial, que se afirmará com a Revolução Industrial a partir da segunda metade do século XVIII. Durante o antigo regime, as nações europeias aceitavam a ideia de que constituíam uma comunidade regulada por um certo equilíbrio de poder. Em termos simples, tal queria dizer que se procurava, dentro do possível, evitar que as relações internacionais fossem dominadas por uma potência hegemónica. Era em grande parte esta preocupação que ditava o jogo das alianças e a intervenção dos diversos países nas guerras que então se travavam. No decurso do século XVII e XVIII, o equilíbrio europeu foi particularmente frágil e mantido à custa de numerosos conflitos, fosse por questões dinásticas, pretensões territoriais ou interesses económicos. O certo é que a Europa viveu uma sucessão contínua de guerras, apenas quebrada por pequenos períodos de paz instável. A partir da segunda metade do século XVII, as motivações económicas estiveram na origem da maior parte destes conflitos, sendo o comércio o setor da economia que movimentava mais capitais e produzia maiores lucros. Os soberanos aperceberam-se que o domínio comercial facilmente se transformava no poderio militar indispensável ao engrandecimento do Estado. Ora, dado que a generalização das medidas protecionistas tinha levantado grandes entraves à circulação de mercadorias no circuito europeu, os olhares voltaram-se para as áreas coloniais que se tornaram o centro de acesas rivalidades. Grandes mercados consumidores, fornecedoras de matérias-primas e produtos exóticos que se vendiam a bom preço, as áreas sobre o domínio europeu eram exploradas em sistema de exclusivo colonial pela respectiva metrópole. Entenda-se que exclusivo colonial é a forma de exploração económica que reserva para a metrópole os recursos e o mercado das colónias. Trata-se de uma medida protecionista, cujo objetivo é garantir a obtenção de matérias-primas e produtos exóticos a baixo preço, bem como escoar as produções manufatureiras do país dominador. O exclusivo colonial permitia assim ao Estado dominador regular as produções e os preços sem ter em conta a concorrência dos outros países, impedidos de realizarem quaisquer negócios. Daí também a importância atribuída à constituição dos impérios coloniais, autênticos impérios de comércio, essenciais à vitalidade económica das nações europeias.
Face à evidente decadência dos Estados ibéricos, a disputa da supremacia no grande comércio marítimo travou-se essencialmente entre a Holanda, a Inglaterra e a França. Muito resumidamente, podemos distinguir nesta luta duas fases. A primeira, entre 1651 e 1689, que opôs a Holanda e a Inglaterra. Os dois países travaram entre si 3 encarniçadas guerras, no termo das quais a Holanda perdeu para a Inglaterra as suas colónias americanas e parte das suas possessões no Oriente. Estas guerras marcaram o fim da hegemonia comercial holandesa, que durava há mais de meio século. A segunda, que decorreu entre 1689 e 1763, foi marcada pela rivalidade anglo-francesa, que se materializou numa longa série de conflitos por questões de território, mercados e abastecimentos de produtos coloniais. Este período de tensão culminou na Guerra dos Sete Anos, entre 1756 e 1763, que, iniciada na Europa, rapidamente se estendeu aos territórios de além-mar. A guerra consagrou a vitória inglesa, reconhecida no Tratado de Paris. Por este tratado, a França abandonou as suas possessões nas Índias, comprometendo-se a retirar os efetivos militares das 5 feitorias que aí conservou. Na América, cedeu à Inglaterra o Canadá, o Vale do Ohio, a margem esquerda do rio Mississippi. Em África, as feitorias do Senegal. Entregou ainda a Louisiana à Espanha, para compensar da perda da Flórida, anexada pelos ingleses. Foi assim que, após mais de um século de conflitos, a Inglaterra se tornou a maior potência colonial e marítima da Europa. A sua hegemonia económica perdurará por todo o século XIX. E assim, caro teleouvinte, que chegamos ao final de mais uma emissão bombástica da Telebomba. Esperamos que tenha sido do agrado. Enfim, tivemos a falar de porrada, de dinheiro e de porrada. Na próxima emissão, vamos falar de tecnologia. Sim, tecnologia, investimento, visão, perspectiva, numa mentalidade muito diferente aqui do nosso cantinho. Vamos falar então de a hegemonia económica britânica. Vamos falar dos momentos que antecedem a Revolução Agrícola e a Revolução Industrial. Muito bem, caro teleouvinte, terminamos alertando, recordando que pode continuar a ver-nos, seguir-nos, voltar a recapitular estes assuntos ou outros na página do YouTuber, canal Bumba na História. E já sabe, divulgue este movimento que é cada vez mais bombástico, nacional, à escala planetária, quem sabe. Hashtag Eu Aprendi com a Bumba. Já sabe, cartão ouvinte? Telebumba. Bumbemos juntos.